e adrenal. Tá bom assim ou assim? Tudo. Ninguém vai dormir, né? Alguém tem café aí? Gente, vocês não fizeram garrafa de café? Aqui, ó, professor. Não, gente, mas é chique trazer café. Olha aí, eu aceito um cafezinho. Se trazer café, Eu queria um cafezinho. Vamos lá, gente. Na verdade, tem um assunto que sempre que dá tempo, eu gosto de ensinar a vocês. Vocês não vão ter a oportunidade de ter aula de vitamina D. Vocês não vão ter isso. A ortopedia não vai falar, a geriatria talvez não vai falar, a endócrino é o momento, é com a endócrino. Quando eu dava aula de geriatria, e eu montei o cronograma de geriatria e de endócrino, eram muitas aulas de geriatria. A geriatria reduziu hoje, mas na minha época eram 2 vezes na semana geriatria. Quando eu dei aula de geriatria. Dobrou, professor. pacotes, que agora é pacote, agora é pacote direto. Mas eu acho que era tipo 5 tempos. Uma tarde inteira e 2 tempos mais, entendeu? Eram 30 horas. Ainda é 80? Estão reduzindo para 40. Mas enfim, é uma carga horária gigantesca. E aí eu tinha aula sobrando, e aí eu coloquei meio eu criei um tema, inclusive tem no livro de geriatria, hipovitaminose D em idosos. E aí eu aproveitei para falar de cálcio, de vitamina D, de DHA, de fósforo, hiperpara, hipopara. Falei um pouquinho de osteoporose, né? E expliquei todos os conceitos de vitamina D, todos os mitos que existem muito sobre vitamina D. A vitamina D na imunidade, a vitamina D na impressão, entendeu? Então essa aula eu consegui fazer no semestre passado. E tem tudo indício que eu conseguiria dar para vocês também, tá? Que é uma aula muito importante, que eu acho que vocês não vão ter nenhuma outra especialidade. Só que com essa carga, com essa disciplina em formato, dessa versão do formato, não é uma coisa que dá sempre oportunidade de fazer, mas eu acho que vocês precisariam dessa aula. Aí vem aquela discussão, claro, mais óbvia, que matéria dada é matéria cobrada. Mas é matéria cobrada agora, é matéria cobrada na residência, e talvez esse conteúdo seja muito importante na vida de vocês. Talvez não, né, gente? Com certeza o conteúdo vai ser muito importante na vida de vocês. E acabou de atualizar a nova diretriz, novo consenso de vitamina D, que eu vou revisar a aula para a semana que vem. E aí, semana que vem, na quarta, a gente tem aula, e na quinta a gente tem aula. Tá? Então hoje a gente vai tentar acabar a obesidade. Semana que vem, cálcio adrenal. E aí, a outra vai ser a atividade de hipófise. Tá? Então, mais 2 semanas que vem, a próxima, e a outra ainda não é prova, né? Daqui 2 semanas, a terceira semana seguinte dessa não é prova ainda, né? Aí a gente acaba hipófise, tá? E aí vocês aproveitem, dão uma lidinha em tudo que vocês já viram e conhecem sobre vitamina D, porque é um assunto realmente muito polêmico. A endócrina é muito polêmica, por isso que vocês sempre vão ver essa aula. É muito polêmico. Todo mundo está metendo a mão na nossa especialidade e a gente tem que ficar na consulta só desmistificando. Não, seu João, pelo amor de Deus, não, vitamina D de 200, não, pelo amor de Deus. Não, mas o médico disse que tem que ser alta mesmo. Aí você olha e fala, o seu João está 13. Não, seu João, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é muito polêmico a nossa especialidade, vocês precisam estar no mercado de trabalho sabendo o que é verdadeiro e o que é fake news, tá? O homem que foi comprar não tinha ainda um homem. Acabou. Obrigado, meu Deus. Obrigada, gente. Esse dia. Vamos ler aqui. Alguém quer ler o caso clínico? Quer ler? Vamos lá. Paciente de sexo masculino, 58 anos, procura um endocrinologista para controle do peso. Trabalha como gerente em uma rede de mercados. Quanto aos antecedentes pessoais, o paciente relata desde 2 a 5 anos. Dislipidemia mista, apneia do sono grave e esteatose hepática. As medicações em uso são pioglitazona, 30 mg ao dia, metformina, 3 mg 2 vezes ao dia, atorvastatina, 40 mg por dia, glucosamina,
Condroitina, ômega 3 e ácidos salicílicos, 5 mg por dia. Quanto aos hábitos e vícios, o paciente refere tabagismo atual de 30 anos máximo, etismo social, com a dose destilada 2 vezes por semana e sedentarismo. No recordatório alimentar, o paciente refere se sentindo muito sem controle de todo o corpo e que se alimenta fora de casa frequentemente, quase sempre com alimentos industrializados no próprio mercado de trabalho. Nunca fez tratamento focado na perda de peso e usa medicações desde diagnósticos de derivados. Relata que tentou parar de fumar um ano e teve ganho de peso de 10 quilos associado no período. Por isso, tem medo de fazer novas tentativas para acessar o tabagismo. Durante a anamnese, o paciente apresenta sinais e sintomas de episódio depressivo atual leve. No exame físico geral, não foram registradas alterações de índice de nódulos. O paciente apresenta peso de 100,5, IMC de 38,2, OPA de 140,90. Os exames laboratoriais de pacientes disponíveis na primeira avaliação mostram que o ômega glicada de 8,5 e nível de proteína de baixa densidade de 140. Perfeito. Obrigada. Vamos oratório, né, gente? O que vocês me falam? Primeiro, que vocês já tiveram aula de diabetes. Esse paciente está dentro do controle previsto para a idade, do status funcional dele. Ele não é idoso, não é sarcopênico, não é um idoso com comorbidades graves, é um paciente adulto. E tem uma média glicada de 7. Então, ele está fora do controle de safety, ele está com uma glicada de 8.000. Falei para vocês também de meta de LDL, talvez a cardiologia esteja falando mais com vocês sobre isso. Qual é a meta de LDL no paciente com diabetes? Sem evento cardiovascular, menor do que 70. Então a LDL dele 140 e ele já está usando 40 mg de atorvastatina, que é uma estatina nessa dose de moderada intensidade, não é de alta intensidade como seria a rosuvastatina de 40, mas esse paciente não está dentro da meta de LDL. A pressão dele está dentro da meta? Falei para vocês, lá naquele monte de slide de diabetes, está alta, 130, então 130 por 85, 130 por 90, então ele está com 140 por 90. Não pode falar que ele é hipertenso, precisa fazer outras aferições, precisa fazer um mapa, entendeu? Mas esse paciente nessa consulta ele não está com a pressão ideal. Claro, ele é tabagista, não foi falado, se ele fumou antes de medir, é o primeiro, ele está com um episódio depressivo atual, então não vou fechar o diagnóstico de hipertensão na consulta, mas fica de alerta. Do que vocês estudaram, vamos supor que esse paciente ele estava trabalhando no mercado, ele teve uma promoção e o salário dele vai triplicar. Qual seria a proposta terapêutica para esse paciente, visando não só o diabetes, mas tentar melhorar a obesidade, a compulsão alimentar? Que medicação seria bem indicada para esse paciente? A semaglutida seria perfeito para esse paciente, tá? Iria melhorar o episódio de alimentação, que ele está comendo muito, iria ajudar na meta da glicada, visando essa redução. É basicamente isso que o exame dose boa vai conseguir reduzir, mais de 1,5 ponto na glicada dele, então que a gente precisa. Mas tem outras coisas para a gente fazer também. A pioglitazona é um bom medicamento para esse paciente nesse cenário? Nesse cenário de obesidade, não, e ele pode aumentar ainda a dose da metformina. Então, ele tem função renal preservada, ele pode tomar quantos comprimidos de 850? 3, né? Então, se eu tiro a pioglitazona, que é uma dose baixa, põe mais um, acabou. Ele já fica só com o remédio, não precisa ficar comprando 2. E ambos agem na resistência insulínica. E o Ozempic também age reduzindo a resistência insulínica. E eu não preciso ficar com tanto remédio. Eu tiro a pio, aumento a metformina e coloco a semaglutida, tá? A glucosamina e a condroitina são suplementos, tá? São medicamentos da classe de suplementos para artrose de joelho. Então, como ele tem obesidade, com certeza ele reclamou em algum momento e foi preciso para ele essas duas medicações. O ômega 3 também é considerado um fitoterápico na classe dos suplementos, e o AS está aí como
uma medicação para prevenção de evento cardiovascular. Vocês tiveram na cardiologia a respeito do AS como prevenção primária para evento cardiovascular, tromboembólico. É indicado como prevenção primária, sim ou não? Prevenção primária não mais, tá? Paciente diabético nunca teve um evento cardiovascular, nunca. Nunca teve angina, nunca teve AVC, nunca teve nada. Como prevenção primária, não. Entendam isso. Prevenção primária, não. Prevenção secundária, o paciente já teve, sim, tá? Agora, não é só visando isso. O paciente que já teve um evento X de alguma outra situação, o paciente é uma gestante, alguma outra coisa que foge ao conceito da endocrinologia, como prevenção primária, não tem indicação, tá? Ah, não, doutora, mas ele teve um tomatombose na perna. Outros 500, tá, gente? Estou falando como prevenção primária, hoje não há benefício, tá? Não sei, falaram isso para vocês na aula de cardiologia? Prevenção primária. No final a gente coloca no Google PDF, já vai aparecer vários artigos mostrando isso que eu estou falando para vocês, tá? Vamos, depois a gente vê essa questão. Mas eu tiraria o AS desse paciente, tá? Prevenção primária é tratar a causa básica? Não, prevenção primária é assim, olha, você é diabético e por ser diabético você tem um alto risco para desenvolver. Vamos botar o AS aqui para prevenir. Não mostrou benefício, pelo contrário, aumentou risco de problemas gastrointestinais, aumentou o risco de hemorragias, entendeu? Então, o benefício não foi maior do que o risco, como prevenção primária. Agora, como prevenção secundária, aquele paciente que já teve, aí o benefício é comprovado. Então, o meu paciente que já teve um infarto, que teve um AVC, ele vai utilizar isso. Porque, doutora, mas não tem efeito colateral? Tem. Hoje a gente tem moléculas do AS que são menos lesivas do ponto de vista gastrointestinal, né? Então tem moléculas melhores, com prevenção secundária, a gente sempre dá preferência para as moléculas que são melhores. Aí a gente prescreve, tá? E mesmo assim, se o risco ainda fosse um pouquinho maior de efeito colateral, vale a pena manter. E aí tem outros pacientes que não vão tolerar o AS, vai para o Dobrel, algumas outras medicações. Mas como prevenção secundária, a gente tem forte evidência. Mas prevenção primária não, tá? Outra coisa, ele é tabagista. Vou ensinar para vocês uma medicação para obesidade que começou a ser utilizada para cessar tabagismo e depressão. Qual é o nome dessa molécula? Bupropiona. Esse paciente tem bastante indicação de tentar bupropiona. Porque quando ele parou de fumar, ele ganhou peso, claro, né? Às vezes a compulsão, a ansiedade ia para a alimentação. Então, se a gente vai parar de fumar, que é uma conduta que deve ser muito estimulada nesse paciente, a gente prescreve uma bupropiona para ele, tá? Então, resumindo aqui, ele precisa mudar o hábito alimentar, ele precisa cessar o tabagismo, ele precisa começar a fazer uma atividade física, ele precisa melhorar as medicações, tratar essa parte da compulsão alimentar e da depressão, tá? Então, são várias condutas. Essa aqui é uma anamnese meio que voltada para essa parte da obesidade. O que é diferente das outras anamneses, professora? Aqui a gente está colocando, enfatizando hábitos e vícios, nós estamos enfatizando o recordatório alimentar. Então, todo paciente que vai fazer uma consulta voltada para o perda de peso, recordatório alimentar. Mas se ele não está falando de peso, não foi queixa dele, você está anotando a obesidade, veja se você consegue essa porta de entrada ali para falar com ele sobre o peso e perguntar sobre a alimentação. Então, quando você faz um recordatório alimentar, você vai perguntar assim: o que você comeu, seu João, nas últimas 24 horas, 48 horas? O que o senhor costuma comer no seu café da manhã? O que o senhor costuma comer no seu almoço? Você vai perguntar não só em qualidade, mas em quantidade. O senhor belisca? Depois do almoço, come alguma coisa? Durante a refeição, o que o senhor toma? Água, suco? Quantos copos de suco? É com açúcar? Sabe? Tudo isso é o recordatório alimentar do paciente. Isso faz muita diferença depois na nossa abordagem.
Qual marcaria aqui? Vamos lá, pode pensar, podem ler e me falem qual opção que vocês marcariam. Já tá aí, né, gente? Eu já falei, né? Vocês falaram pra mim, né? Era bom ficar aí na prova. Ó, entende ser 38.2, tá? Qual que é a resposta? Unânime? Dedicado. Perfeito, é isso aqui o resumo de tudo que a gente discutiu, tá? Bom, por que isso da obesidade? O que vocês acham que é a obesidade? A obesidade é uma doença aguda, é uma doença crônica, é uma doença unifatorial, multifatorial, tem relação genética à obesidade? Tem mutações genéticas que levam à obesidade? Algum gene está mutado no paciente obeso? Sim ou não? Não. Sim. Nossa, inúmeros genes podem estar mutados. Inúmeros. Mas por que a gente não fala de gene mutado? Por que quando meu paciente obeso chega lá, eu não vou investigar essa mutação? Qual que vai ser o tratamento? O mesmo. Mas então por que eu preciso saber que existe várias mutações associadas à obesidade? Vocês não precisam saber quais são as mutações, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês, mas tem receptor ali de hipotalâmico, que é regulador do apetite, que está associado à mutação. Nesse receptor é uma das causas mais conhecidas de obesidade. Então eu não preciso que vocês saibam essas mutações, eu preciso que vocês saibam que existem essas mutações, porque na hora que o paciente chegar no consultório de vocês, como é que vai ser a abordagem de vocês? Eu já falei para parar de comer? Poxa, seu João, tá difícil, hein? Só come! Caramba! Como é que eu vou cuidar do senhor? Eu tô falando alguma coisa que não existe na vida real? Eu tô falando algum absurdo? É absurdo. Pra mim é um absurdo, eu até me arrepio quando eu falo. Mas é alguma coisa que vocês não viram nesse mundo? Abre uma caixinha, vocês como estudantes de medicina, e vocês vão fazer esse engajamento. Abre uma caixinha e pergunta assim: olha, hoje eu, aluno, tive uma aula de obesidade. Você que está aqui me segue, em algum momento da sua vida, em alguma consulta, comente para mim qual foi a experiência mais negativa que vocês tiveram em relação à obesidade. Façam vocês todos, com os amigos de vocês, e tragam para mim na próxima aula. Vocês vão se surpreender com as respostas. A gente não fez medicina para isso. Então, quando eu falo para vocês que tem genética, porque você tem que entender que é uma doença. Independente do hábito de vida, isso vai sim ser importante no tratamento. Eu não vou menosprezar, não vou colocar o paciente só como um coitadinho, mas eu vou acolher o meu paciente e dizer: eu tenho uma doença, o senhor precisa tratar. Nesses meses que a gente vai acompanhar, eu vou tentar identificar qual que é o fator mais importante no desenvolvimento da sua doença, se é estilo de vida, se é sedentarismo, se é social, se é psicológico, se é genético. Mas o senhor precisa saber que o senhor tem uma doença. Inclusive, essa semana, em 2 pacientes, eu falei exatamente assim: olha, eu queria falar que a obesidade é uma doença. E eu não quero que o senhor entenda isso como ruim. Eu quero que o senhor se sinta acolhido. Como assim, doutora? Quando eu falo para você que é uma doença, eu quero que você entenda que eu estou te acolhendo e dizendo que eu vou te ajudar, que não é só você que vai vestir a camisa e sair tentando de todas as formas de forte emagrecer, né? Porque é assim que a sociedade coloca o paciente obeso como um paciente que não faz exercício. A sociedade julga: ah, mas você deve não deve fazer exercício. Ah, mas deve comer demais, deve comer 3 pães no café da manhã. Entendeu? Com certeza.
Então eu quero que vocês aprendam. Claro, se ele come 3 pães, você acha que é só isso o fator que determina o peso de uma pessoa? Não, são vários. E eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, bem leiga, mas só pra vocês refletirem. Na vida de vocês, não tinha aquele coleguinha magrinho que comia, não engordava? Ainda tem, né? Ainda tem, eu não vou ficar contando com a dinheiro. Mas tem o que a gente chama de magro de ruim, não é? Eu falava pro meu primo, você é magro de ruim. Como que pode? Você come demais. E eu sempre, desde a minha infância, tive essa questão com o peso. Tá? Então eu cresci com esse negócio de não poder engordar. Meu pai, ele era forte, bonito, então ele falava assim, que barriguinha é essa? Hoje eu sei, meu pai vai falecer, mas hoje eu sei que não foi muito saudável pra mim, porque eu cresci sempre com essa questão de uma preocupação exagerada com o meu peso desde a minha infância. Eu não ia de biquíni nunca nas piscinas da escola, era só maior. E eu fiz endocrinologia, por que será? Né? Hoje já tenho lido muito melhor com isso, desde a medicina, mas ficou essa minha preocupação, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Essa abordagem tem que existir, inclusive desde mesmo da infância, não no sentido de falar que tem que emagrecer, mas dos hábitos. E onde que eu falo mesmo, gente, quando eu pergunto? Magro de ruim. Então, se existe o magro de ruim, que é geneticamente, gene, metabolismo, tudo, existe um paciente que engorda porque também tem algum componente genético ali. Tá? Eu não vou fazer o estudo genético porque aqui no que a gente não faz, mas existe, gente, na USP, vários estudos que estão em andamento, mutações, para eles isso faz uma referência para novas medicações serem desenvolvidas. É interessante que eu vou descobrir as causas, tá? É uma epidemia mundial, tá? Que, claro, representa um grande ônus no sistema de saúde, porque está associado a inúmeras doenças. Quais são as doenças relacionadas à obesidade que esse paciente tem? Aqui, fala aqui uma doença, uma doença aqui que o paciente tem que estar associado à obesidade. Outra, apneia. Falem aqui uma das doenças que ele tem que estar associada à obesidade. Tá aqui, vamos lá, gente. Gente, tem mais umas 4 doenças aqui. Dá pra cada grupo falar. Esteatose, pronto, rolou. Aqui, fala pra mim uma doença. A possível hipertensão. Outra doença que está associada à diabetes que ele tem aqui. Desculpa, associada à obesidade. Aqui, ó, o que é isso aqui? Dislipidemia. Outra doença que está bem aqui na medicação que ele está usando aqui, que eu falei para vocês. Glucosamina e condroitina. Artrose de joelho. Outra doença que eu falei que está associada à obesidade, que está por aqui, quando ele falou aqui, ó. Episódio. Depressão. Tá? Gente, vocês vão ficar impactados com todas as doenças que vocês falaram. Pois é, eu estou extremamente impactada porque nem eu tinha contado. É a primeira vez que... Eu sempre dou essa aula, esse mesmo slide está aqui. Mas é a primeira vez que eu falo isso, de pegar todas as doenças do caso clínico. Entendeu? Então, assim, olha o tanto de doença e comorbidade que esse paciente tem associado com diabetes. Tá? Então, para isso tudo ele está tratando. Tá ou não está exigindo um gasto? Tanto dele quanto do SUS, porque ele tem consulta com ortopedista, ele tem consulta com endócrino, ele tem consulta com psiquiatra. E será que se eu tratasse a obesidade bem tratada, um foco bem direcionado, eu não conseguiria mudar todo esse contexto? Conseguiria, né? Então, em 2016, mais de 1,9 bilhão de pessoas acima de 18 anos tinham excesso de peso. Excesso de peso é o sobrepeso, IMC acima de 25. Dos quais, desses 1,9 bilhão, 650 milhões tinham IMC acima de 29,9, que é a obesidade. A projeção é que em 2025, ano que vem, cerca de 2,3 bilhões de 1,9, 2,3 estejam com excesso de peso e 700 milhões com obesidade. É muita gente. Esse é um estudo feito no Brasil, na pesquisa Digitel, através do telefone, então eles cadastram famílias e ligam para as famílias, que são informações relatadas pelo telefone, mas que tem um cunho
de evidência bom, a gente utiliza em várias pesquisas, vários artigos, que mostra o percentual entre 2016 e 2019, o crescimento da obesidade. Então, nesses últimos 14 anos, a obesidade atinge a maior prevalência, 20,3% da população, com crescimento de 72%. O que vocês justificam para esse crescimento da obesidade tão forte, tão expressivo desses anos? Estilo de vida, né? Então, claro, a genética existe, mas a genética ela não pode ser considerada também uma sentença. Tá? A genética não é sentença. Então, diabetes, obesidade são doenças multifatoriais. Então, quando eu falo para você que eu estou acolhendo aquele indivíduo, eu estou acolhendo para dar uma oportunidade de direcionamento para o tratamento dele, porque ele tem uma doença. Mas eu digo para ele também que muito do que ele conseguir fazer vai sim determinar o sucesso terapêutico. Por quê? Vai trabalhar um pouquinho mais. Tem pessoas que estudam, tem facilidade, tem pessoas que estudam e tem dificuldade. Aquela que tem dificuldade tem que estudar em dobro. Mas ela consegue se enquadrar no mercado de trabalho, ela consegue tudo o que ela quiser. Exemplo disso é a professora de cardiologia de vocês. Ela já falou com vocês? Mudou? A Gislaine não é mais a Gislaine? O que é agora? Não é isso. Mas a Gislaine já foi bem conhecida aqui na finca. Ela sempre falou muito que ela tem dislexia, né? E ela descobriu esse diagnóstico tardiamente, depois de muito perrengue na faculdade, mas ela conseguiu, acho que ela foi a única mulher que fez a prova de título de hemodinâmica com dislexia e passou, e a prova teve que ser toda relatada. Alguém teve que interpretar a prova para ela poder fazer. Ela conseguiu com laudos, com diagnósticos, e daí ela, título de hemodinâmica, título de cardiologia, teve mais dificuldade? Teve, mas a gente é capaz. É isso que a gente tem que tentar cultivar no nosso paciente com obesidade, essa capacidade que ele tem sim de conseguir emagrecer. Mas isso não deixa de ser uma doença crônica, tá? Com etiologia complexa e multifatorial. Aqui não está escrito assim, etiologia. Sem vergonhice. Como é que é? Falta de exercício físico. Não está escrito isso. Está escrito etiologia complexa e multifatorial. Resultado da interação de estilo de vida, genes, fatores emocionais, fatores sociais, tá? E que a definição que a gente utiliza, a mais utilizada é o IMC, tá? E o que é o IMC? É o índice de massa corporal, também chamado, há muito tempo atrás, índice de Ketelé, às vezes vocês vão ver, uma pessoa mais antiga falando. É um cálculo simples e rápido, é um bom indicador. Bom indicador, não é um indicador que está totalmente correlacionado com a sua composição corporal, tá? Por quê? Em pacientes idosos, o IMC, ele subestima a obesidade ou ele superestima a obesidade? Super ou sub? Quem acha que ele superestima o grau de obesidade, levanta a mão. Super. Quem acha que ele subestima, levanta a mão. Levanta a mão alguém. Sub ou super? Superestima ou sub? Sub. Quem acha? Sub. Quem acha? Então a gente que não acha nada. Da professão, gente, vamos raciocinar. Pegando a geriatria. Um indivíduo obeso, idoso, o que acontece com a composição corporal dele com o envelhecimento? Diminui o quê? A massa muscular e aumenta a massa de gordura. O que pesa mais, músculo ou gordura? Músculo. Mulher, músculo pesa muito mais, músculo tem líquido, água, né? Músculo pesa mais. Então, se eu perco 1 kg de gordura, se eu ganho 1 kg de gordura e perco 2 de músculo, o meu peso fica mais alto ou mais baixo? Mais baixo. Se eu ganhei 2 kg de gordura, mas perdi 2 kg de músculo, meu peso vai baixar?
E eu tô boa ou eu tô péssima? Não, se você vai continuar igual. Não, às vezes não vai nem ficar igual. Eu tenho bioimpedância. Eu faço bioimpedância todos os dias com os meus pacientes. Se ele perder 2 quilos de músculo e ganhar 2 de gordura, ele vai ficar com barro. O peso dele vai ficar menor que o peso total. Entendeu? Vai ficar menor. Então, se eu for avaliar o paciente com peso e altura, eu vou achar que ele está ótimo. Quando, na verdade, está péssimo. Porque alguém que perde músculo, ganhando ou não gordura, já é muito ruim perder músculo. E se eu ainda ganho gordura, é pior ainda. E é isso que acontece com o paciente idoso com envelhecimento. Se ele não estiver fazendo exercício, se ele não estiver se nutrindo bem, a evolução da obesidade, do envelhecimento, é perder massa muscular e ganhar gordura. Por quê? O metabolismo reduz, GH reduz, atividade física reduz, entendeu? Porque perde o músculo, atividade física e alimentação. Quem é o idoso aqui, o vovô de vocês ou vovó, que adora comer carne, que devora carne, que acha maravilhoso comer ovos no café da manhã? Qual é o vovô que adora comer bolachinha de água e sal com um cafezinho? Todos! Mas, gente, isso não é de propósito. A digestão das proteínas é ruim para eles. A gente não diminui tudo, a gente também diminui enzimas da digestão de proteínas. Então eles ficam muito enjoados. A digestão é dificultada. Então eles acabam selecionando aquilo que faz digestão mais rápida. Perde ou não perde papila gustativa para o envelhecimento? Perde, os alimentos vão ficando menos saudáveis. Entendeu? Então isso também é consequência do envelhecimento. Então o IMC no idoso, ele subestima, vai dar um IMC de 19, quando na verdade, às vezes, a proporção corporal de gordura em porcentagem de bioimpedância está muito alta. E eu falei isso com uma paciente de 80 anos. Ah, com 80 anos, se não fizer exercício com muita quantidade, você vai ter perdido mais de 50% da sua massa muscular. Hoje eu tenho 23, 24. Se eu não fizer mais nada, quantos quilos de massa muscular eu vou ter com 80 anos? 12, 11. Gente, isso não mantém quase ninguém nem em pé. Entendeu? Então, e aí eu mostro uma bioimpedância para vocês da minha paciente. A hora que eu acabar aqui, eu vou pegar no meu celular, vou tentar mandar para cá e vocês vão ver 82 anos com 11 quilos de massa muscular. E eu gravei ela fazendo aquele exercício do teste de pressão palmar. Eu achei que ela não estava entendendo o exame. Eu pedi para ela segurar e apertar. Ela tremia, ela não conseguia nem segurar o aparelhinho para medir a força de tensão. E essa paciente, eu cheguei e falei assim para ela, que ela era uma querida. Eu falei, Dona Maria, quem é mais gorda? Eu ou você? Ela, ô doutora, por que você faz essa pergunta? Eu falei, não, mulher, eu sou muito resolvida com o meu peso, pode dizer. Ô doutora, a senhora é linda. Eu falei, mulher, quem é mais gorda? Eu ou você? Doutora, você. Mas você é linda, doutora. Aí eu falei, mulher, não tem problema. A doutora é mais gorda, não é? É. Então vamos ver aqui, Maria, quem é mais gorda? A minha bioimpedância já tem, sempre faço. Isabela. Ela estava com 38% de gordura. E com esse pouquinho aí de massa muscular. Quem é mais gorda? Ela. Mas visivelmente, óbvio, sou eu. Olha o meu tamanho. Ela é toda mirradinha. Mas eu não dei músculo. Entendeu? Quando eu mostrei isso pra ela falou assim, por isso que a senhora não ficou com vergonha, né, doutora? Quando eu falei que a senhora era gorda. Eu falei, não, mulher, eu não sou magra, mas também, né, em porcentagem de gordura, eu tô com menos que você, mas isso não é visível, porque o IMC faz isso. Agora, você vai pegar o IMC sem ver um paciente fisiculturista. Aí o IMC do Rafael é 31. Aí você vai falar assim, nossa, vou imaginar o Rafael já um barrigudo, gordo. Aí vem o Rafael assim, ó, todo forte, o Rafael é pequenininho. Aí o IMC fez o quê? Superestimou o grau de obesidade. Rafael tem 10% de gordura,
Só que o Rafael é baixo. E o cálculo do MC é o quê? É o peso em quilos por metro quadrado de altura. Então, se o paciente é baixo e tem muita massa muscular, e eu só peso em quilos, eu não vou diferenciar o que é músculo e o que é gordura, eu vou ter superestimando o grau de obesidade. Porém, na população geral, eu utilizo o MC porque é uma linguagem universal. Então, agora, tem um estudo do semaglutida, que é o Ozempic, que eu selecionei. Quem foi que eu selecionei no estudo? Pacientes com obesidade. Então, se você ler lá nos Estados Unidos, se você ler lá na Índia, se você ler na China, você sabe que foram selecionados indivíduos com obesidade grau 2 porque foi feito o quê? O IMC, tá? Mas hoje a gente tem estudos que, além do IMC, eles estão também fazendo a bioimpedância, tá? E o Ozempic tem um estudo que foi um braço só na população idosa, que não utilizou só o IMC, óbvio. Utilizou a bioimpedância. A gente tinha uma insegurança muito grande de usar semaglutida em idoso e perder massa muscular mais do que gordura. E esse estudo mostrou pra gente que não. E conseguiu manter a massa magra e perder gordura porque eles estavam em acompanhamento com nutricionista, atividade física e uso da medicação, tá? Então ele não vai diferenciar massa gorda de massa muscular, não vai refletir a distribuição da gordura corporal. Aí você vai dizer assim, professora, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma bioimpedância quando eu formar e eu quero trabalhar com obesidade. O que eu posso fazer para diferenciar a distribuição da gordura corporal? Qual é um dado que está ao nosso alcance que a gente pode fazer? Circunferência abdominal. Se o paciente está fazendo musculação, está ganhando peso, você não sabe se ele ganhou músculo ou ele ganhou gordura. Gente, alguém que emagrece e ganha músculo, vai aumentar a circunferência abdominal? Vai diminuir. Ah, não, mas eu estou treinando só o reto abdominal. Aí o paciente que é mais estudioso me diz isso, ele, homem, pelo amor de Deus, o músculo do abdômen é um dos mais difíceis de hipertrofiar. Você quer dizer para mim que a sua circunferência aumentou porque você... Não, você ganhou peso, para de conversa. Esse peso da balança não foi músculo. Você tinha 90 de circunferência abdominal, você me voltou aqui com 94. Ganhou peso, você quer que eu ache que é músculo? É músculo. Não é músculo. Então eu fiz bioimpedância nele? Não, mas eu fiz a circunferência abdominal e me ajudou bastante. Não, João, vamos rever aqui o que está acontecendo na sua dieta, que não está batendo. Aí começa a falar comigo, está fazendo tudo direitinho, quantidade de comida, mas o João coloca 1 a 2 colheres de sopa de azeite na salada. Quantas calorias tem uma colher de azeite de sopa? Quase um pão. Aí eu falo para os meus pacientes, Ana Maria, quando a senhora fizer a sua salada bem bonita, olha, não fica se assustando, que a senhora pegar uma colher de sopa de azeite e colocar, imagina que a senhora está comendo uma salada e um pão bem em cima, tá? Que agora a senhora vai ver se a senhora vai emagrecer. Porque se a senhora está fazendo uma salada, tá bonita, linda, e a senhora coloca um montão de azeite, um monte, pensa que tem 2 pãezinhos assim em cima que a senhora está comendo salada, 2 pães. Se a senhora vai comer só isso, apenas isso, não vai comer arroz, não vai comer feijão, não vai comer mais nada, tá bom, a caloria está batendo. 2 pães, 120, 100 mais 20, 240, salada no bomba, vai emagrecer. Se isso é nutricional, acho que é zero nutrição, porque tem proteína aí. Mas se a senhora for comer só isso, até que a senhora não vai engordar. Uma salada com 2 pães. Mas ninguém come a salada no almoço com muito azeite e não vai comer depois o pratinho de arroz, feijão e carne. A salada é a nossa orientação para o médico de ser ali uma entrada. Então, se é para ser uma entrada e o objetivo é ter baixa caloria e muita fibra, se você encharcar a sua salada de azeite, você vai consumir aquela gordura. Ponto. Outra coisa, o paciente São João, além do azeite, ele estava tomando suco de uva integral. Mas não é saudável, gente, suco de uva integral? Suco de laranja não é saudável? Mas é uma bomba calórica. Para quem quer emagrecer, é uma bomba calórica. Um copo de suco de uva equivale a quase 2 de Coca-Cola. Mas a uva não precisa de açúcar, gente, ela não tem. Então, se está escrito lá, uva integral sem açúcar, não vai mudar as calorias.
vai continuar sendo quase 100 e poucas calorias um copo de 200 ml. Hoje a Coca-Cola que está consumindo, eu não sou a favor da Coca-Cola, só estou querendo comparar, tem 64, 67 calorias um copo de 200 ml. Ah, peraí, então eu vou parar de tomar o suco para tomar Coca-Cola. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que se você está querendo emagrecer e está achando saudável tomar 3 copos de suco de fruta por dia, você não vai conseguir emagrecer. É água. Tá? Ah, mas eu gosto muito da uva. Oxi, por que ele não come a fruta? Mas alguém vai comer 3 laranjas na hora do almoço? Junto com a comida? Vai chupar 3 laranjas? Não, mas você toma fácil um copo de suco de laranja com 3 laranjas. Que você nem sentiu. E o pior, o bagaço não foi, tá? Nem a fibra direito você consumiu. Você veio só com aquele açúcar para aumentar sua glicose e aumentar seu peso. Professora, você é contra a fruta? Não, mandei tu chupar uma laranja. Mas eu não pedi para você tomar um copo de suco com 3 ou 4 laranjas. Então o João está me guardando por quê? Pronto, quando ele me falou isso, na próxima consulta ele diminuiu o azeite, tirou o suco de fruta, comia uma laranja, comia 8 uvas, comia 3 morangos e comia uma banana. Emagreceu. Tá? Então é sobre isso. IMC menor do que 18,5, classificação magro ou baixo peso. 18,5 a 24,9 é eutrófico, normal. De 25 a 29,9 sobrepeso. Acima de 29,9 a 34,9 obesidade grau 1. 30 a 39,9 grau 2 e maior ou igual a 40 obesidade grau 3 ou obesidade grave. Nenhum momento está escrito aqui obesidade mórbida. Vocês talvez tenham ouvido esse conceito. A gente não utiliza mais o conceito de obesidade mórbida, tá? A gente só fala obesidade grau 3 ou obesidade grave. Falei dessa conferência abdominal para vocês, né? É utilizado também mundialmente como avaliar a posição, paciente em posição prostática, em pé, com a fita métrica, no ponto médio da distância entre a tênia ilíaca e o rebordo costal inferior. Pede para o paciente inspirar e quando ele soltar, você mede, tem que estar relaxado enquanto está em inspiração, segurando a respiração, tá? Através desse dado, que é muito importante, eu consigo fechar o diagnóstico junto com outros critérios de síndrome metabólica, tá? E aí, qual é o critério mais importante, obrigatório, do diagnóstico de síndrome metabólica? A obesidade visceral. E a gente tem essa distinção para todas as etnias. Os sul-americanos, onde a gente se encaixa, a orientação é que seja utilizado os índices da sul-asiáticos e chineses. Então, o homem, para ser considerado ponto positivo para a obesidade visceral, a circunferência abdominal tem que ser maior ou igual a 90. Ou seja, o normal para homem é menor do que 90. Para mulher, menor do que 80. Se eu tivesse uma fita métrica aqui, eu ia falar que uns 20% da sala, tanto homem quanto mulher, está com aumento da circunferência visceral, da circunferência abdominal. Alguém tem fita métrica? Tem? Alguém quer fazer teste? O Elber mesmo. Ele mesmo, professor. Pode fazer. Tem não, esqueci. Deixa eu falar. A fita dele ele vai fazer. Não vou mostrar pra você porque nunca mais vou esquecer. Tem mesmo? Ah, não acredito. Olha aí. 0,3 pontos. 0,3. Agora você vai lá no mercadinho comprar e volta. Fita métrica, assim. Tá na outra? Aí eu dava 0,3. Usa um cadastro. Não, eu tenho que dividir. Não, tá bom. Vamos falar o que ele procura. Associado ao quê? Então, tem o critério obrigatório, mais 2 desses 4 critérios, eu fecho o diagnóstico de síndrome metabólica. Tá, e aí, professora? O que acontece falar que você tem síndrome metabólica?
aumenta o risco de doenças cardiovasculares, aumenta o risco de diabetes, se ele não tem ainda. Se ele já tem, você já viu por que a importância de classificar. Todas as doenças cardiovasculares, AVC, coronariopatias. Então, esse paciente que às vezes ainda não é diabético, mas tem circunferência abdominal e tem uma pressão arterial maior ou igual a 130 sistólica ou maior ou igual a 85 da diastólica, associado a um triglicerídeos maior ou igual a 150, esse paciente talvez possa ter batido para você orientar alguma outra coisinha, mas se você não tivesse feito circunferência abdominal dele, mais um triglicerídeo de 170, que é o que acontece quase todo dia no consultório, e um HDL baixo, pronto, gente, síndrome metabólica, fator associado a maior risco de doença cardiovascular. E isso tem que ser diagnosticado, porque isso tem que ser modificado. Porque se nada for feito, ele vai chegar num ano ou 2 anos com diabetes, com alguma doença cardiovascular, ou sintoma, ou hipertenso, ou já está tomando remédio para colesterol, tá? Então, esse diagnóstico é muito importante que a gente faça. Considerar que se o paciente está com triglicerídeos de 130 em uso de ciclohidrato, ele tem um ponto já. Ele não é hipertenso, ele não tem pressão alta, mas ele está fazendo tratamento para pressão. É pontuado, ele coloca na prova. Do caso seguinte, o paciente tem ou não tem síndrome metabólica justifique. Aí ele está lá, pressão 1/7, uso de losartana, não sei mais o que. Aí você diz assim, o paciente não tem síndrome metabólica porque a pressão é normal, o triglicerídeo é normal, a glicose é normal. O paciente está tratando diabetes, está tratando hipertensão, óbvio que ele tem, porque está escrito aqui, se a glicemia de jejum for maior ou igual a 106 pontua ou diagnóstico de diabetes, a glicose dele pode ser 80 e está usando 3 formas de metformina. Se tirasse a glicose dele era 250, então ele iria pontuar, tá? Então se eu pedir na prova, de certo se o paciente acima tem ou não tem síndrome metabólica, justifique, você vai justificar sim, por quê? Porque a circunferência abdominal normal para um homem é menor do que 90 por esse consenso que é o Instituto Federal de Diabetes. Essa fonte é do Instituto Federal de Diabetes, que é o IDF, tá? Federação Internacional de Diabetes. Existe essa outra definição, que talvez você já tenha ouvido falar, que coloca que no homem 102 e na mulher 88. Essa aí eu não utilizo mais, a maioria dos protocolos de diretrizes não utilizam mais, porque ela deixa muito aberto aí para o paciente em 102 já foi associado a pior de eventos cardiovasculares. Então hoje a gente baixou para 90, tá? Achou não, olha? Achou não. Ô, gente. Tá chegando aí, professor. Ei, gente, tô brincando 03, tá? Pelo amor de Deus, professor. Já mandei o Google trazer, professor. Então tá bom, então vai só mais que for pra ele, porque ele que foi mais rápido, ele falou, não, eu tenho. Tô brincando. Mas a próxima aula, alguém lembra, por favor, que eu coloco na mochila, porque fica no consultório essas coisas, né? Manda comigo. Eu coloco na mochila pra você. Tá chegando assim, Vamos lá, então vocês entenderam os critérios de síndrome metabólica, qual a importância de fazer o diagnóstico da síndrome metabólica, né? Professora, tudo isso é associado ao MC? Tudo isso associado à circunferência. O MC não entra nos critérios diagnósticos de síndrome metabólica. Olá, professora. Tá? Assim, então. Vamos lá, quem são? Mete meu puxo lá, professor. Olha, não tem nada. Vai para deponto. Sai daí, filho. Sai daí, vamos lá. Vou ter que mandar a cara. Ixi, quando tá deixando a minha mão. Já acabou. Quanto, galera? 112. 90.
passar. Tu vai lá? Dá tempo aí, Hoje, bora. Eu vou sair. Aí eu pensei. Vou marcar o curso pra você. Projeto social. Tem 78 por causa da roupa. 78, normal. Quanto, meu Deus? Eu já mandei. Eu uso a referência. Ó, é aquele caso que não, um pouquinho mais baixo, mais caro. Pegou o total. 78. Passou. Ah, você vai passar. Pegou A questão é tem café, Agora tira a foto dele, que estava tirando todo mundo. Tira a foto. Olha, ele vai passar de qualquer jeito. 64. Desde eu aconteceu 104. Pô, calculei errado mesmo. Quando é 29, né? Chama tá lá e na parede agora. Eu não desisto, eu vou continuar essa aqui. Mas é não é 104, nem no outro eu entro. Mas e o tamanho pra gente não pode Limite, dá Ô, Paulo. Mulher tem direito. A última foi a 89. A coisa também? Um centímetro também. É porque eu tomei café, deixava 93. Ah, não, Paulo. Aquela doença, hein? Tá murchando, tá murchando. Demora muito. 80. Em cima. Mas gente, viu? Olhando vocês, eu não vou deixar não. Tô magro. Mas isso aqui não quer dizer que você tem síndrome metabólica. Só o critério de circunferência abdominal. Sem pontuação, você não tem síndrome metabólica. Só que qual que é a evolução de você começar a ganhar peso? Comecei a aumentar a circunferência abdominal, comecei a aumentar a gordura visceral. Quem
sabe o que é isso. Vai chegar um determinado momento que vai alterar seus triglicerídeos, vai alterar sua pressão, vai alterar seu colesterol, vai alterar a sua glicose. Então, se eu colocar que um paciente, vocês que pontuaram, que deu 104, vocês fecharam o diagnóstico do síndrome metabólico? Não, gente, tá? Então, é um alerta porque você só tem o critério de se dar circunferência. Quando você fizer sua análise da pressão, quando você fizer seus exames laboratoriais, você vai ver se você se encaixa ou não. Aquela pessoa que está com a circunferência abdominal normal, é muito mais provável que com a evolução ela não vai ter, tá? Esse é o objetivo, é que na consulta você já faça essa análise da circunferência abdominal como uma forma preventiva. Se eu for esperar o meu paciente estar com triglicerídeos altos, glicose alterada, para eu fazer isso, para eu tentar, aí eu já estou tratando, eu não estou prevenindo, tá? Existe um dado muito útil também, que é a relação cintura-quadril. Eu vou pegar a análise que eu fiz da circunferência abdominal, vou fazer a circunferência do quadril, que é avaliada no maior diâmetro da região glútea, passando pelos trocânteres maiores do fêmur, e eu pensei em você, e é bom, tá? Quando o quadril é maior do que a circunferência abdominal, isso é bom, porque essa gordura aqui não é gordura visceral. É gordura localizada. Essa gordura no quadril, ela não aumenta o risco de doença cardiovascular, tá? Se eu pegar uma mulher e eu vou fazer a relação de maior que 85, significa, aí, quando eu faço uma relação, ela é alta por quê? Qual é o que está maior, o de cima ou o de baixo? O de cima. Então, quanto maior o de baixo, menor vai ser a relação cintura-quadril. Quanto maior o seu quadril, menor a sua circunferência abdominal, a relação vai ficar o quê? Mais baixa. Se você tem menos quadril e mais circunferência, a sua relação vai ficar mais alta, tá? Então, uma relação cintura-quadril de um homem maior que 0,9 e na mulher maior que 0,35 é um indicativo de síndrome metabólica. Tem que preencher outros critérios. Mas deixa eu falar, esse critério não entra aqui. O que entra aqui é a circunferência abdominal. Esse é um outro dado, porque às vezes a mulher ela tem uma circunferência abdominal muito alta, o quadril muito alto. Nesses casos você pode fazer a relação para você ficar um pouquinho mais tranquilo. Jeitinho, aula, tá? Quais são as comorbidades associadas com a obesidade? Metabólica, do diabetes, diabetes gestacional, dislipidemia, aumento do ácido úrico, a gota, a deficiência de vitamina D está associada com a obesidade. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e ela pode se depositar no tecido gorduroso e não ser liberada para a circulação. Hipertensão, doença coronariana, AVC, gonadais, infertilidade, hipogonadismo masculino, SOP na mulher, digestivas, aumenta o risco de refluxo gastroesofágico, esofagite, evoluindo até para esôfago de Barrett, doença gordurosa do fígado, cirrose e pólipos coloretais. Neoplásicas, câncer de mama, endométrio, vesícula, esôfago, fígado, cólon e próstata. Psiquiátricas, depressão e demência e outras, apneia do sono, osteoartrose, hipertrofia benigna de próstata, são coisas relatadas. Eu falo menos de hipertrofia da próstata e asma, porque são doenças que têm uma fisiopatologia diferente, podem ser agravadas pela obesidade, mas não ocasionadas pela obesidade. Mas todas as outras, sim, relação direta. Aqui é um fluxograma mostrando, está muito pequenininho, mas está dizendo assim, por onde tudo começa. O aumento da adiposidade e levando a todas essas doenças que a gente acabou de falar. Eu coloquei referência desse artigo, porque essa imagem ela é bem legal de você, quando você for estudar, você ampliar e ver. Mas aqui eu deixo chegar até a gente vai falar aumento da adiposidade, aqui toda a fisiopatologia levando o diabetes tipo 2, aqui levando a doença coronariana, levando a esteatose hepática não alcoólica, a osteoartrite e as doenças do trato gastroesofágico. Vou avaliar um paciente com obesidade. Quando foi que começou a ganho de peso ou sobrepeso?
Existe algum fator, algum acontecimento na tua casa, na tua família, no teu dia a dia, que foi desencadeante para esse fator de ganho? Gestação na mulher, muito comum, que o ganho de peso tem depois de uma gestação. Aí eu ganhei peso e comecei a fazer faculdade de medicina. Tá? Também é um fator. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou tentar mostrar para o paciente que ele pode continuar fazendo faculdade, mas que ele tem que se priorizar. Então ele começou a comer muito errado depois que ele foi estudar, fazer faculdade, porque ele saiu da casa dos pais. Isso não é um empecilho, agora ele precisa se organizar, porque antes tinha tudo pronto, agora não tem. Mas se ele for esperar, como que ele vai formar? Com que saúde ele vai conseguir cuidar dele e dos outros? Então não tem como. Domingo, tire meio período do seu tempo, faça as marmitas. Ah, dá trabalho. Se organiza, não dá de jeito nenhum, conversa, vê, pede para alguém fazer, congela. Tem uma mulher que é uma chefe de cozinha, ela não cobra caro, ela te dá a lista de ingredientes, você dá os ingredientes, você paga acho que R$200, R$250, você tem que comprar os ingredientes, mas você também compraria para você comer, e aí um dia do trabalho dela, ela monta tudo, R$250, entendeu? E uma chefe de cozinha. Então, ela vai cozinhar muito melhor do que você vai estar comendo em restaurante. Então, gente, opções existem, tá? É tudo questão de planejamento, vai ter que marcar horário com ela. Ela vai fazer uma lista de mercados, vai ter que comprar tudo, as embalagens, tem espaço na sua geladeira para congelar? Mas dá. É isso que eu falo com os meus pacientes. Por isso eu preciso saber qual foi o fator. Existe algum fator? Porque eu vou ajudar nesse fator também. Divórcio, criança com obesidade, geralmente tem alguma coisa também. O divórcio dos pais, nascimento de um irmãozinho, entendeu? Sempre tem alguma coisa, a gente tenta vivenciar e perguntar isso. Padrão alimentar. Eu preciso estudar o padrão alimentar do meu paciente. Há um momento do dia onde você come mais? Qual tipo de alimento que você tem ingerido de forma mais excessiva? Quais são os horários das suas refeições? Quais são os tipos de alimentos que você come e quantidade? Padrão alimentar importa? Importa muito, tá? Quando você pegar um amigo seu que está indo no médico de emagrecimento, pergunte para ele, por que a gente pode ser emagrecida? Ah, sei lá, porque é o melhor. Sei lá, porque é o melhor, não. Já tive pacientes que vieram comigo, não mais para prescrever que você é emagrecida. Porque no boom do Ozempic, o paciente chegava assim comigo, doutora, eu vim aqui porque eu não quero fazer tudo sozinha. Eu falei, tudo o quê? Minha amiga está usando, ela me passou a receita, mas eu não quero usar porque ela me passou. O que eu posso comprar? Eu quero que a senhora me prescreva. Então eu recebi muitos pacientes porque queriam começar a usar o Ozempic. Hoje é o inverso. Hoje eu recebo pacientes que usaram o Ozempic e não emagreceram. E eles vêm comigo justamente para doutora, o que aconteceu? Porque eu usei o Ozempic e não emagreci. Por que eu não estou emagrecendo? Eu fui com outro médico, eu levei minha cabeça, eles prescreveram para mim, eu fui com endócrino, com cardio, com qualquer outra especialidade, foi prescrito para mim, e eu tenho obesidade, por que eu não emagreci? Aí eu pergunto, qual é o seu padrão alimentar? Padrão alimentar? O que você tem isso, doutor? Gente, tem que estudar o padrão alimentar do paciente. Se o padrão do meu paciente for beliscador, aquele paciente que não senta para fazer uma refeição grande, ele não come muito no café da manhã, ele não come muito no almoço, ele não come muito na janta, mas ele está o tempo inteiro beliscando. Ele faz o café da manhã legal, pão, queijo, ovinho, café com leite e uma frutinha. Até menos que isso, às vezes, o beliscador ele come até menos, ele nem tem muita fome no café da manhã, mas aí dá 10h30 ele vem aqui na cantina, ó. Aí ele pega um café com leite, com açúcar e um pão de queijo. Mas é só um pão de queijo. 250 calorias. Um pãozinho com ovo tem menos. Um ovo frito, feito com pouquinha gordurinha e tal, vai ter, sei lá, umas 90, 100 calorias, fazendo assim. E um pãozinho tem 200, tem 120 calorias, 118, 110. Um café que você faz na sua casa, você adoça ao seu paladar. Entendeu? Você adoça o seu paladar, se tá bom, tá ótimo. O café que você come, você tem que tomar do jeito que tá com açúcar. Se tá muito açúcar, você vai tomar. Você não colocaria aquele pão de açúcar, mas tá aquele pão de açúcar. Então o pão de queijo
tem muito mais caloria do que se você tivesse comido na sua casa e açúcar também. Mas você não tem esse conceito. Você comeu tão pouquinho, lá você comeu. Você comeu pouquinho e acha que agora você também comeu pouquinho. Aí você almoça, só que você acabou de comer um monte de você almoçar muito. Não, mas se você almoçasse, o que você iria comer? Bem, arroz, feijão, carne, salada, mas você não estava com fome, porque o pão de queijo estava cheio, gordura. Aí você comeu só um pouquinho. Só que quando for 3 horas da tarde, você vai comer o almoço que você deixou de comer um pouquinho? Não, mãe, 3 horas da tarde você não vai comer mais o almoço. O que você vai comer? Lanche. E qual que é o lanche que a maioria das pessoas come? É fruta com iogurte? É whey? Não, gente, é um salgado, entendeu? É um pão. Só que você comeu de novo pouco em qualidade. Você beliscou, mas você comeu muito em caloria. Entendeu? Você também comeu pouco, possivelmente. Aí daqui a pouco ele belisca, porque ele não matou a fome, ele é 2 horas, ele lanchou 5 horas, ele vai beliscar alguma coisa, que também não é um prato de comida saudável. Entendeu? Aí de noite ele chega, não está com fome, não quer comer comida, porque acha que a comida engorda, vai beliscar alguma outra coisa, vai fazer um lanchinho, vai comer uma banana, não vai matar a fome, vai comer uma laranja, não vai matar a fome, vai comer uma uva, não vai matar a fome. Mas é tudo muito pouquinho, gente. Sim, mas vai somando. Então esse é o padrão beliscador. Ele não senta para fazer um prato de comida, e isso faz ele esquecer o cappuccino no meio da tarde. A minha amiga era a mulher do cappuccino. Tudo era cappuccino. No lanche da manhã, um cappuccino com uma bolachinha. No lanche da tarde, um cappuccino. Aí depois outro cappuccino. Gente do céu, o cappuccino tem caloria demais. Entendeu? É melhor que ela comesse 3 ovos cozidos. Mas ela ia achar que ela ia engordar se ela comesse 3 ovos cozidos. Então esse é o padrão beliscador. Vamos lá. Vai usar Ozempic que vai emagrecer? Vai, gente. Não vai comer mais nada. Mas vai resolver a vida dela? Não, ela precisa de reeducação alimentar, ela precisa entender os horários de comer, ela precisa se adequar, ela precisa entender sobre caloria, sobre qualidade alimentar. Então não adianta o resolver da vida dela se eu der só Ozempic. Esse aqui é o hiperfático prandial, ele vai lá no café da manhã e come, tem fome, no almoço tem fome, come mesmo, na janta tem fome, só que come muito. Talvez uma estratégia para ele, eu sabia que ia ajudar. Se ele for obeso, vai ajudar. Se ele não for obeso, está só querendo corrigir, está com sobrepeso ainda, o que eu vou dizer para ele? Mastigue devagar, não tome líquido durante as refeições, comece pela salada, encha mesmo o prato de salada, mas com uma folha, pega uma bacia. E tem vezes que a gente está com muita fome, né? E aí começa pela salada, com muita folha, quero ver se você vai matar a sua fome. Então são essas estratégias que a gente tem que fazer para aquela pessoa que tem muita fome, porque comer não é errado. A pessoa chega e fala assim, doutor, eu quero emagrecer, eu tenho fome, eu não quero mais ter fome. Eu quero deixar de viver, porque o sinal mais importante de saúde é ter fome. Ter fome é igual à saúde. Quando a criança está doente, a primeira coisa que o médico pergunta é o quê? Está comendo? Acabou. Depois, como é que está o estado geral? Está conseguindo brincar? Tá? Perfeito. Se o idoso chega no meu consultório emagrecendo e ele é obeso, eu não vou ficar feliz, não. Mas eu vou porque só vai emagrecer, pelo amor de Deus. Doutora, só você mandou emagrecer, como é que a doutora está aí falando que não vai emagrecer? Não, pera, eu preciso saber se o senhor está emagrecendo, porque o senhor está acreditando, ou se o senhor tem uma perda involuntária de peso. Porque emagrecer não é fisiológico. O professor acabou de falar que talvez dá para emagrecer, mas emagrecer não é fácil, não é fisiológico, não é da nossa natureza perder peso. Por isso que o paciente que chegou a ganhar é muito difícil dele. Não é fisiológico emagrecer. Você tem um monte de mecanismos adaptativos para não perder peso. Seu metabolismo reduz e seu apetite aumenta quando você começa a perder peso. E tem que ser assim. Porque quando você começa a emagrecer, é sinal de algo ruim. Então, seu corpo tem que te ajudar, tá? Síndrome do comedor noturno é um padrão alimentar onde o indivíduo vai ingerir mais de 25 a 50% das calorias depois das 19 horas. Está muito associado com o episódio de ansiedade, tá? Comer emocional. Compulsão alimentar. Alguém aqui já teve episódio de compulsão alimentar? Vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo já teve compulsão alimentar.
Todo mundo. Professora, tá doida, eu sou magro. Episódio de compulsão alimentar é uma coisa. Transtorno de compulsão alimentar é outra. Quer ver? Quando você foi no casamento, todos aqueles docinhos que você comeu, você estava com fome ou você estava com uma oportunidade de comer? Comeu! Quando você foi no churrasco, que você fez o seu pratinho e depois toda hora que saía carne você comia, você estava comendo com fome? Não, foi um episódio de compulsão. Você comeu tanto que você ficou cheio, passou mal. Mas aquilo ali, você chegou em casa, se arrependeu, você chorou por isso? Toda vez acontece isso? Você se arrependeu porque você ficou passando mal. Mas você ficou extremamente triste por isso? Triste no sentido de falar assim, meu Deus do céu, meu Deus, eu estou triste por isso, você se culpa, isso, pronto, se isso aconteceu, isso acontece mais de 3 vezes por semana, por maior episódio, 3 a 6 vezes, se isso vem acontecendo, você perde o controle sobre o que você come, até ficar cheia, passa mal de ficar cheia, não faz nada para evitar isso, não vomita, e não vai fazer 3 horas, 2 horas de exercício, ou vai tomar laxante, ou vai tomar diurético. Se você não tem nenhum mecanismo purgativo, depois do que você come, você está sentindo transtorno de compulsão alimentar. Tá? Se ele tem todos esses episódios de compulsão, ele come muito. Gente, não é comer muito, só coisas gostosas. É comer muito, se arrepender, sentir que comeu mais do que deveria, mais do que a maioria das pessoas estavam comendo, num curto intervalo de tempo entre uma refeição e outra. Acabei de fazer minha refeição e continuei comendo. Me arrependo, fico triste. Às vezes eu opto por comer escondida, porque eu sei que se eu for comer de novo todo mundo vai falar, então o que eu faço? Quero todo mundo sair, vou comer de novo. Tá? Eu sofro, mas eu não provoco vômito, eu não faço nada com transtorno de alimentação, transtorno de compulsão alimentar. Se eu tenho exatamente todos esses sintomas dessa relação com a comida e eu vomito depois, eu compenso uma atividade física exagerada, ou eu vou e tomo laxante, eu compro um remédio para me automedicar, eu tento fazer com que aquela caloria que eu ingeri seja perdida, o paciente tem bulimia. Tá? Porque daí é diferente. O transtorno de compulsão, o compulsivo só, ele não faz esse mecanismo, ele sofre, fica triste e ele não consegue. O bulêmico, os psiquiatras, eu estou fazendo um curso da USP só de transtorno alimentar, o psiquiatra que tem uma experiência de lidar com isso, ele fala que o bulêmico ele é o que gosta de mostrar. Ele é o transtorno alimentar, mas que é um pouco exibido, porque dá certo para ele, porque ele está com o corpo geralmente entre sobrepeso, normal, porque isso que ele faz, ele acaba conseguindo manter o peso dele. É certo? Não, gente, um transtorno psiquiátrico. Mas ele acaba conseguindo manter o peso dele, e quando ele chega para relatar que ele é compulsivo, as pessoas acreditam? Não, e ele fala mais abertamente sobre isso. Tá? Atendi uma paciente com bulimia. Ela vomitava? Não. Como assim, professora? Ela tinha bulimia, porque ela tem compulsão alimentar, só que ela faz crossfit de manhã, ela faz musculação, ela faz crossfit 5 horas da manhã, ela faz musculação 8 horas da manhã, ela faz beach tênis às 7 horas da noite e ela corre 9 horas da noite. Ela tem tempo. Ela é empresária. Eu estou querendo dizer, mas gente, posso falar um negócio para vocês? Vocês estão fazendo muito. Posso falar um negócio para vocês? Se ela não tivesse tempo, ela arrumaria tempo. Por quê? Porque ela não quer engordar, mas ela tem compulsão alimentar, ela come muito doce, muito doce. E toda vez que ela chegava no consultório médico, sabe o que diziam pra ela? Ah, vai procurar um psiquiatra, você é doida, como que você? Mas não porque ela comia muito, porque dizia que ela tinha dismorfismo corporal. Como que você quer tomar um remédio para emagrecer? Porque ela queria um remédio para emagrecer, sendo que você já é magra. Aí ela falou assim, mas eu sou magra. Porque eu morro de fazer exercício. Eu faço muito exercício, por isso eu estou definida, linda, bonita. Se tivesse até um pouquinho de gordurinha, 3 quilos a mais, sei lá. Ela já usou Ozempic, sozinha, já usou liraglutida, já usou Orlistat, já usou tudo sozinha. E aí quando ela chegou no meu consultório, plano de saúde, tá gente? Vai particular, tá bom, não, plano de saúde. Eu olhei e falei pra ela, você tem transtorno alimentar.
você não tem obesidade, mas eu consigo entender você. Eu sei o que está passando com você, eu sei que se você parar de fazer exercício, você vai ficar obesa. Porque ela comia uma barra de chocolate. Dava vontade, ela comia um bis, e ela é empresária, então estava sempre assim, beliscando. Só que a hora que caiu a ficha, ela via que ela tinha comido uma barra de chocolate, 5 não sei o que, não sei o que, um bis, não sei mais o que, ela falou assim, meu Deus, eu não precisava disso. Se arrependia, o que ela vai fazer? 2 horas de esteira. 2 horas de esteira, ela com 2 calorias, ela dá 2 horas de esteira. É normal? Não, porque todo... Gente, quem nunca comeu um barra de chocolate sozinho, por favor, sai aqui, porque você não é um ser humano normal. Né? Eu não vou dizer que na mesma hora, mas aí no mesmo dia, no dia pro outro. Quem consegue comer só um bis também não vai subir primeiro que você. Entendeu? Eu como 3 bis, 4 bis, mas eu vou ficar arrependida depois. Não. Comi, pronto. Não quero nem saber. Amanhã eu vejo que vai dar, mesmo menu. Amanhã eu não como, amanhã eu tiro o excesso ali. Ela não. Ela comprava tudo e fazia exercício para perder tudo. Eu não usei o Ozempic nela. Eu não preferi a mentira, eu não preferi o Epistat. Eu vou mostrar um medicamento que eu preciso para ela. Para transtorno de compulsão alimentar e obesidade, porque é um medicamento que é usado hoje assim, que é o Contrave, que é um medicamento que tem bupropiona e naltrexone como emocional. Aí ela me pergunta toda consulta, por que você continuar? Calma, você vai fazer terapia, vai melhorar. Mas hoje ela diz assim para mim, doutor, hoje eu só faço um exercício físico 2 vezes por dia, porque eu gosto do HIIT e gosto do Croix. Entendeu? Só faz 2 vezes por dia, hoje ela come só tranquila, hoje ela não fica mais comendo 2, 3 barras de chocolate. Entendeu? Então assim, ela veio comigo por obesidade, mas ela não é obesa. Não é obesa. Outros médicos passavam Ozempic para ela porque não queriam perder a paciente, queriam fazer a vontade da paciente. Eu não queria perder a paciente, eu passava Ozempic, mas não melhorava, não resolvia. Ela só passava mal e não treinava. E continuava comendo, mas ela ia, o que acontecia? Ela não conseguia treinar, porque passava mal pelos efeitos colaterais do Ozempic. Tá? Então, ter uma boa história clínica, conversar com o paciente, ver o que ele já usou. Claro que como é fácil para mim, ela falou, perguntei sobre o comportamento alimentar, ela já tinha usado o Ozempic, falou que passou mal, aí eu fui pesquisar bem melhor esse comportamento alimentar. Avaliar e pesquisar doenças associadas. O nosso paciente, por exemplo, obeso e fuma, tabagista. Tem medicamento que vai ajudar nesse sentido, vai alinhar as 2 coisas. É diabético, eu consigo alinhar um tratamento mais efetivo para esse paciente, que eu sei as comorbidades associadas. Pesquisar se tem dependência química, uso de álcool. Uso de álcool interfere com o emagrecimento? Muito. O paciente chega pra mim, come tudo certinho, de segunda a sexta, perfeito. E aí eu pergunto, e só bebe? Ah, só final de semana. Você acha que minha pergunta acaba aí? Não. O que você bebe? Quantas cervejas você bebe? Ah, sei lá, eu só tomo 7. Todo final de semana, 7. Sábado, 7. Domingo, 7. Eu sou 7 por final de semana. Ah, sexta, 7. E domingo 3, vai, tá, 10 por final de semana, beleza, 10 vezes 130, uma long neck tem 130 calorias, 1.300 calorias a mais. Por quê? Alguém fez exercício para perder 1.300 calorias sábado e domingo? 90% da população não. E o que é um exercício para perder 1.300 calorias? Gente, 21 quilômetros correndo. 18 se for homem, 15 se for homem, 18. Mas se for mulher, eu preciso correr 21 km para perder mais de 1.000 calorias. Ou seja, pelo menos 2 horas correndo. Eu já fiz essas contas tudo. Quantos mil-nex, professora? 10 1.300 calorias. Aí já faz os tomando. Mas aí tudo bem, a caloria fecha. Mas se continuar fazendo isso, eu não consigo, com o exercício, tirar o fator tóxico do álcool sobre o coração, sobre o fígado. Então, o que eu tenho que falar para o paciente? Você tem que reduzir essa cachaça, não tem jeito. Porque, gente, 1 quilo de gordura tem aproximadamente 6.000 e pouquinhas calorias. Em um mês, se ele comeu legal de segunda a sexta, fez exercício, manteve o peso, mas sábado e domingo ele consome 2.000 a mais, ele vai ganhar 1 quilo. Porque bateu segunda a sexta, ele não fez exercício durante segunda a sexta para ficar devendo muito, então há pelo menos 1 quilo ali. Então é muito fácil ganhar peso. E não precisa comer, ficar comendo, basta beber.
E aí eu tenho que abordar sobre o consumo de bebida alcoólica com os meus pacientes. Não tem jeito, vai trabalhar o tratamento e vai dizer que o remédio não faz efeito. E não é o remédio, né? Exame físico, peso, altura, IMC, circunferência abdominal. Se você for preparado, treinado, você pode fazer pregas cutâneas na sua consulta também. Eu tenho a minha impedância, mas eu tenho treinamento para fazer pregas cutâneas. Eu não faço, não tenho treinamento, não porque eu não me interessei em fazer, demora muito tempo para fazer. Tem que fazer sempre do mesmo jeitinho, porque senão dá diferença. Tem que estar a dieta, tem que estar tudo certinho, não tem que ter diurético. Então, dá trabalho porque eu nunca sei se eu vou fazer naquela consulta ou se eu não vou fazer. Então, eu faço a minha impedância, porque tem os dias certos. Minha secretária que faz, eu não perco tempo de fazer. É um investimento. É alto. Mas uma hora se paga. Daqui 2 anos, 3 anos, essa máquina se paga e pronto, né? Então, mas é um dado que é importante para quem não pode fazer a bio e que quer trabalhar de forma mais fidedigna com relação à composição corporal. Inspecionar a pele. Por quê? O que é a obesidade com a pele? Vias avermelhadas, associação com doença de Cushing. A cantose nigricans me lembra de resistência insulínica, insurtismo e acro me falam a favor que aquela paciente com obesidade pode ter um quadro de hiperandrogenismo, SOP. Acrocórdons são pequenas bolinhas que parecem sinais e nervos na região cervical, principalmente, que fala de resistência insulínica. Faces típicas. O certo é você ter uma face típica ou atípica? Atípica. Face típica de que doença, doutora? De Cushing, de acromegalia. Face típica de comamixedematoso no paciente com hipotiroidismo. Falei para vocês que hipotiroidismo não causa obesidade, mas dificulta a perda de peso, atrapalha o metabolismo. Então, se o paciente tem hipotiroidismo e é obeso, vai ajudar no tratamento da obesidade. Palpar a tireoide, ausculta cardíaca respiratória, saturação, pressão arterial, em pé, deitada e em pé, né, para você fazer hipotensão postural e avaliar todo o abdômen, porque o paciente com acromegalia pode ter aumento do fígado e aumento do baço. A cantose nigricans, essa mancha mais escura, você vai ver muita gente, inclusive crianças, com a cantose. Não adianta esfregar, não adianta passar pomada. O que tem que acontecer? Perder peso, tá? Acrocórdons são esses sinaizinhos, parecem nervos, tá? Também associado com resistência insulínica. E aqui é um quadro típico de síndrome de Cushing, as estrias avermelhadas, a face com xiloide, né, que em lua cheia, e a giba, tá? Avaliação geral do paciente com obesidade. Exames laboratoriais gerais. Hemograma, função renal, eletrólitos. Por que eu preciso fazer transaminases e gama-GT? Cetose hepática, isso é aula com a Lorena. Pode ser que o paciente não tenha nenhuma alteração de transaminases, mesmo tendo cetose hepática, mas se ele tem alteração de transaminase, o que eu tenho agora? Qual que é o diagnóstico? Ainda é esteatose hepática o diagnóstico? O que passa agora se o paciente tem gordura no fígado levando a elevação de transaminase? Esteato, hepatite. Podendo até desenvolver fibrose e cirrose e depois câncer. Tá? Então tem que trabalhar transaminases, albumina, PTH, vitamina D, falei para vocês, hipovitaminose D, paciente obeso, glicose de jejum, delicada, ácido úrico, lipidograma. E por que ferritina e PCR? Obesidade é doença inflamatória? Sim. Então, obesidade, doença inflamatória e ferritina é um marcador de piora da esteatose hepática, tá? Porque a ferritina é produzida onde? No fígado. Está tendo uma inflamação no fígado por conta de gordura, vai ou não vai subir a ferritina? Vai levar. E é um dado bacana de você ver também melhora da inflamação hepática com a perda de peso. PCR do mesmo jeito, marcador de inflamação, e hoje a PCR está associada ao aumento do risco cardiovascular. Então, o aumento da PCR é um dado que tem que chamar atenção para o aumento do risco cardiovascular. Mas, claro, é um fator muito sensível. Você não vai fazer PCR e falar que está um risco aumentado
do paciente se ele acabou de ter um quadro viral, ou está tratando uma infecção, ou fez uma retirada do dente, ou fez uma cirurgia, ou está com uma ferida no pé. Você vai avaliar esse dado diante de um contexto de um paciente sem nenhum fator assim infeccioso agudo, tá? Então, um paciente obeso, está tudo bem, não fez nada, fez cirurgia, não fez nada, teve uma infecção, teve virose, e a PCR está muito elevada. Porém, você pode fazer também TSH, lembra que a gente falou? Para quem que a gente vai pedir, em que contexto? Se for contexto, você vai pedir TSH. Se for essa mocinha aqui, o exame de triagem para doença de Cushing é cortisol com 1 miligrama de dexametasona ou cortisol livre urinário. E se for um paciente com aumento da fronte, aumento da orelha, do nariz, prognatismo, acromegalia, você vai pedir GF1, tá? Ontem atendi um paciente já pela segunda vez, ele veio no retorno, diabético, mas ele é baixinho. E olhando para ele, falei, nossa, mas ele tem um nariz muito grande, a testa, o queixo. Eu falei, seu João, põe sua mão aqui do lado da minha. Ele é pequeno. Ele botou a mão assim, nossa, a mão dele era muito maior. Segunda vez que eu tô tendo ele. Ontem, que eu prestei atenção e falei assim, vou pedir o GF1 para ele. Pedi, como já era retorno, eu não, se ele der de novo fazer GF1, você mandava consulta, mas foi algo que eu só fui perceber, me ligar, ele chegou com a glicose de 340. Então, primeiro eu estabilizei, ontem ele voltou com 98 de glicose. Então, assim, fiquei super feliz. Aí comecei a olhar outras coisas. Aí ontem eu achei que ele tinha uma face de acromegálico. Pode não ser. Pedir GF1, ele vai mandar depois o resultado do WhatsApp. Se for elevado, aí eu vou pedir uma nova consulta. E na residência, eu sempre achava que todo mundo tinha acromegalia, porque eu sempre olhava muito, depois que eu aprendi acromegalia, e vi que a maioria dos pacientes não tem diagnóstico, é uma doença subdiagnosticada. E aí comecei a falar sempre, olhar, prestar muita atenção, porque eu falei, não vou deixar passar nunca uma acromegalia, eu sou endócrino. E aí minha professora que chegou de lado, deu um exame caro, até fazia lá no hospital no H1, mas a gente tinha que fazer um relatório, ia pra fora. Ela chegou e falou assim, filha, nunca vou esquecer, nem todo mundo tem acromegalia. Às vezes a pessoa é só feia. Porque eu acho que eu já estava moderando o serviço. Gente, e ela com muita classe, porque ela é uma lady, essa professora é uma lady linda, já tinha 65 anos, mas ela nunca chegou com um fio de cabelo branco, sempre vermelho, bonito o cabelo dela, magra, fazendo musculação. Ela chegou com muita sutileza, me chamou, porque eu já estava meio que onerando, sabe? Pedindo muito GF1. Aí ela falou assim, minha filha, vem cá. Nem sempre o paciente vai ter acromegalia. Uma vez eu entendo. Às vezes, filha, ele é só feio. Tá bom, professora. Eu entendi o recado. Tá? Mas lembrem, quando vocês aprenderem a acromegalia, você só faz diagnóstico daquilo que a gente desconfia. Então eu pensei assim, uma vez eu fiz assim, tá? Era o marido da moça, minha paciente, eu pedi e ele tinha. Mas também eu pedi 20 e só ele que tinha, tá? Como é que tem que ser a abordagem terapêutica? Mudança do estilo de vida, atividade física, falar sobre tratamento medicamentoso, conversar sobre tratamento cirúrgico, se for o caso, e o apoio psicoterápico. Pontos importantes no tratamento dietético. Não vou falar de dieta para vocês, não sou nutricionista, tá? Meu tratamento com meus pacientes, a abordagem é multifatorial, eles vão sim fazer acompanhamento com Nutri, eu vou encaminhar, não vou conseguir fazer o cadastro para eles, mas tem pontos importantes que a gente precisa saber até ele conseguir ir para o nutricionista. Então, o que é importante? O tratamento da dieta vai ser muito bem sucedido quando aliado toda mudança de estilo de vida. Deve manter essas mudanças para toda a vida. Então, vai sustentar uma dieta muito restritiva, artificiais, rígidas, não vão ser sustentáveis, embora possa ter validade por um período curto de tempo, tá? Mas fazer uma dieta restritiva por muito tempo e falar que isso vai mudar a vida do paciente, ele não vai conseguir manter. Então, melhor começar por algo que a perda de peso não vai ser tão rápida, mas vai ser sustentada, do que falar, vamos fazer jejum intermitente? É legal, perde peso, nunca falaram, a gente nunca falou que não é uma estratégia bacana, é uma estratégia legal e efetiva. Só que a hora que eu fiz um estudo do JAMA com não sei quantas mil pessoas e comparei com redução calórica diária, não houve benefício maior comparando as duas dietas a longo prazo.
houve um abandono maior do jejum intermitente, né? Não manutenção, no final das contas, os dois grupos perderam a mesma quantidade de peso. Então, não estou falando que jejum intermitente não é legal, é legal. Mas quando eu estou falando de obesidade, não fez diferença entre você reduzir as suas calorias diárias por dia e manter todas as refeições ou você ficar algum protocolo de 14 horas, 16, 18 horas sem comer, né? Então, cada um é individual. Minha colega agora está fazendo jejum intermitente, ela quer perder por um período ali de tempo 3 quilos, enfim, que ela é magra, mas ela quer perder peso para ir para um casamento. Período de tempo limitado, ela não está tratando obesidade. Então, ali naquele foco ali é legal, tá? Fora isso, eu acho que precisa ser bem estudado no nutricionista para ver se vai ser um estilo de vida. Ah, o meu estilo de vida é esse, eu faço jejum intermitente há 8 anos, perfeito. Deu certo para você? Perfeito. Eu faço cetogênica há 10 anos, perfeito. Deu certo para você o estilo de vida? Mantém. Agora, a maioria dos pacientes não vai se adequar a esse estilo de vida, tá? Outro ponto importante na dieta. Padrão mais flexível, considerar não só a quantidade de caloria, mas também as preferências do paciente, aspecto financeiro, estilo de vida e aquela necessidade energética para a manutenção da saúde. Como assim? Não entendi, professora. Ah, é um pedreiro. Ele tem que fazer dieta, ele está obeso, mas ele vai subir lá não sei quanto de andaime, vai ficar lá não sei quanto andar carregando um monte de peso, restringir muito a caloria dele. O que pode acontecer com ele? Hipoglicemia, tontura e morrer. Pode, gente. Pode. Então não é assim. Se aquele cara trabalha com trabalho braçal, força, todos os dias, eu tenho que orientar bem essa dieta, porque ele precisa de energia para a manutenção da saúde dele. Então ele também tem que se adaptar de forma mais lenta, flexível, para que ele não tenha nenhum problema com relação à saúde dele, tá? É um diabético usando medicamento. Eu vou falar que ele fazer jejum intermitente, ele usa insulina. Essa estratégia nutricional para ele não vai dar certo. Se ele ficar 6 horas sem comer, 8 horas sem comer, a insulina está fazendo aquilo, ele vai ter hipoglicemia, tá? Então eu tenho que saber isso antes de prescrever uma dieta ou antes de indicar uma dieta. Muitos dos meus pacientes reclamam dos nutricionistas do aspecto financeiro, mas eu acho que isso já mudou. Às vezes as minhas pacientes nem pegam dieta para olhar e já reclamam da nutricionista. Ah, doutora, mas ela só passou coisa cara. Eu falei, deixa eu ver aqui, me dá a dieta, vamos ver. Aí eu pego, mas desde quando isso aqui é caro? Eita, mas tem isso! Eu falei, tem, você não leu as opções? Porque tudo bem, ela passou uma panqueca de não sei o quê, mas olha a opção aqui. Omelete, cuscuz, entendeu? Não sei mais o que. Ah, eu nem vi. Falei, mulher, você não olhou? E eu falo assim, você vai ler esse negócio, porque reclamar vocês gostam. Mulher, olha a dieta da nutricionista perfeita, mulher. Fala pra ela, do plano ainda, tu nem precisa pagar mais por essa consulta, ainda é do plano. Ela fica rindo, porque tem um preconceito, a nutricionista do plano é ruim, o médico do plano é ruim, eu não posso pagar um particular, doutor, então eu nunca vou emagrecer. Vai, se você ler o cardápio e entender, sim. Agora, se você não entender, procure entender. Não entendeu, pede para o nutricionista explicar. Mas existe ainda um bloqueio com relação ao nutricionista. Existe. Sempre vão criticar, vão falar que está passando dieta difícil, que tudo é muito caro, não é. Aqui é uma recomendação geral, tá, gente? Foi a última diretriz publicada no Brasil, que está antiguinha, mas isso aqui é o que todo mundo faz ainda, é o oba-oba, tá? Assim, é o dia a dia. É reduzir gordura, reduzir carboidrato e tentar fazer um déficit calórico de 500 a 1.000 calorias por dia para quem quer emagrecer. Não nosso amigo que está querendo ganhar massa muscular. Aí o plano alimentar é diferente, tá? Quem vai usar remédio IMC maior ou igual a 30, ou o paciente que tem IMC com sobrepeso, mas tem comorbidades, dependendo de qual medicamento ele vai usar, existem contraindicações para algumas medicações, ou o paciente tentou emagrecer sem remédio, não conseguiu, está fazendo dieta, mas a restrição não está sendo positiva. Então esse paciente também pode ser abordado para emagrecimento. E um outro paciente, que às vezes alguns pacientes até podem criticar, é o paciente que tem IMC normal, mas tem a obesidade visceral com síndrome metabólica. Esse paciente, muitas vezes, ele vai usar uma medicação. Eu estou com um paciente que tem steatocardite não alcoólica, com obesidade
colesterol importante, diabetes e F3 de metavir na elastografia. F3, normal é F0, F1. Aí F2 já é fibrose significante, F3 já aumenta, F4 já é um diagnóstico elastográfico de cirrose. Lembrar que o diagnóstico de cirrose não é dado só pela elastografia. Então ele está em F3, F4 é o grau máximo. Eu tive que passar para esse paciente liraglutida. Eu quero que ele perca muito peso? Não, mas ele precisa melhorar a parte metabólica, ele vai perder peso. Se ele está usando bastante proteína, eu deixei o whey 2 vezes por dia para ele, um whey hidrolisado, hidrolisado, porque aí a caloria é só da proteína, ele não tem gordura, ele não tem açúcar. Deixei 2 porções de whey para ele, 46 gramas de proteína, incentivei a musculação, esse paciente está perdendo basicamente o que? Gordura. Já a classificação dele em 8 meses já saiu de F3 para F2, né? E fora que eu melhorei contra o glicêmico, eu virei medicamento de diabetes. Então dá para fazer, agora precisa da adesão do paciente, com certeza. Então é um paciente que, se você olhasse na rua e falar que está usando Saxenda, sem você conhecer a história, você dizer, é louco esse médico, é louco, mas está aqui, tratamento medicamentoso, obesidade visceral, sociedade metabólica, tá? Quais são as medicações que existem no momento aprovadas no Brasil? Sibutramina, Orlistat, semaglutida na dose de 2,4, na verdade não tem no Brasil ainda, já está aprovado pela Anvisa, só não chegou. E eu tenho orgulho de falar que em junho eu vou para o lançamento, mês que vem, acho que eu só não tenho doctor, não acho que vai. Mas isso aqui é só porque é uma medicação muito prescrita, a gente já conhece a molécula, a gente já usa, mas vai lançar, então eu quero estar lá, né? Liraglutida e sem conflito de interesse, tá, gente? Porque hoje vocês podem comprar o remédio sem nem precisar de mim, não é verdade? Então, sem conflito de interesse, qualquer um vai lá na farmácia e compra, então não ganho nada, até porque a maioria das vezes que vocês vai comprar, ele nem leva mais a minha receita, porque ele já está usando, né? Então, não precisa, ele aprendeu a usar e pode comprar sem receita, você que nunca comprou e quer comprar, você pode comprar sem receita. A bupropiona, a naltrexone, que é o Contrab, e a semaglutida. Vamos passar rapidinho para a gente conseguir acabar? Sibutramina, todo mundo já ouviu falar. E todo mundo aqui tem um tal de um preconceito com a sibutramina. Tem ou não tem? Quem já ouviu alguma história ruim da sibutramina? Todo mundo já ouviu. E é uma loucura, porque eu preciso desmistificar isso, porque é uma medicação excelente. Por quê? Efetiva e o custo baixíssimo. Uma caixa da sibutramina entre 30 a 60 reais. O Ozempic está 900 a menor e a de 1 miligrama está 1.070, 1.100 por mês. Então, como eu não vou falar de sibutramina para os meus pacientes? Claro, eu sei as contraindicações e eu sei suspender também se o paciente não puder usar, mas a gente tem que conhecer. Bloqueio da recaptação de noradrenalina e serotonina é uma medicação sacietógena. Isso não está no slide, mas pode cair na prova. Não é um redutor do apetite, não é um inibidor do apetite, é um sacietógeno. Isso tem muita diferença, porque o paciente que usa sibutramina, ele não vai olhar para a comida, não quero. Não, ele vai sentar, ele vai fazer um pratinho de comida, ele vai falar, estou bem. Vou colocar 6 colheres de arroz, não vou aguentar comer nem a metade. Tá? Mas ele faz a comida, o prato. Ele tem no momento do almoço, ele vai ter vontade de comer. Não vai inibir, mas ele vai se saciar mais rápido. Então ele é um sacietógeno, tá? Posologia tem a apresentação de 10 e a dose máxima 15 miligramas. São 2 apresentações distintas, 10 e 15. A gente começa com 10, avalia vai para 15. De manhã, 3 horas antes do almoço, que é a principal refeição. Porque quando usa à noite, professores, já que ele janta mais do que almoça. Inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. Ele vai ficar bem quietinho, ele vai ficar bem agitadinho. Bem agitadinho, com insônia, elétrico, então eu tenho que usar cedo, tá? Não posso usar muito tarde o remédio, porque senão vai dar insônia, que é um dos principais efeitos colaterais. Outros efeitos colaterais, pode falar. Você pode só repetir a 10 e 15. O modo de usar? 3 horas antes do almoço, que é a principal refeição, tá?
Ah, mas aí você vai dizer, não, mas o meu paciente, doutor, ele janta mais, mas aí a gente tem que usar mais cedo por conta da insônia. Boca seca, insônia, constipação, pode dar palpitações, aumenta o batimento cardíaco porque está agindo onde, gente? Noradrenalina, então ele vai ter aumento da frequência cardíaca. Ele vai ter arritmia. Vai ter arritmia ou vai ter aumento da frequência cardíaca? Eu vou mudar de ritmo sinusal para uma taquiarritmia só porque eu aumentei a frequência cardíaca do meu paciente, senão ninguém faz exercício físico. Porque todo mundo que faz exercício físico aumenta a frequência cardíaca. Então, o paciente não tem problema, ele não vai ter arritmia pelo uso da sertralina. Ele vai ter um aumento pontual da frequência cardíaca, que pode chegar a 5, 6 batimentos cardíacos a mais em repouso. Tremores, tá? Extremidades, cefaleia, sudorese, paciente agitado, isso é para todo mundo? Não, são efeitos possíveis. Agora, professora, aí a senhora falou uma coisa que eu não concordo, mas se o paciente não vai ter arritmia, mas quem tem arritmia não pode usar. Óbvio, se o paciente já tem uma doença que eleva a frequência cardíaca dele, qualquer batimento acima vai ser prejudicial, porque ele não está trabalhando com um paciente com basal de 70 de repouso. O paciente que está com arritmia em repouso, às vezes já tem 100. Eu estou tendo muito trabalho de manter em 100 com o medicamento. Como que eu vou dar um remédio para que vai aumentar 5 a 6? Qualquer aumento no paciente com comorbidade não é bem-vindo. Mas vocês, a maioria da população, não tem comorbidade, tá? Se o paciente tem doença cardiovascular, já trabalha sobre uma demanda que eu tenho que reduzir. O paciente que tem doença cardiovascular, eu tenho que dar para ele beta-bloqueador, porque eu tenho que reduzir o consumo. Como que eu vou dar um paciente que já teve infarto ou uma angina, um medicamento que vai aumentar o gasto cardíaco, vai aumentar o trabalho cardíaco? Então, não vou prescrever para quem teve doença cardiovascular ou cerebrovascular. Hipertensão mal controlada, aumenta a pressão também, a sertralina, porém, 4, 5 milímetros de Hg. Ninguém vai ficar hipertenso por uso da sertralina. Se o paciente tem hipertensão mal controlada, eu controlo os níveis pressóricos, eu posso utilizar depois. Hipertensão não é contraindicação absoluta, isso é pegadinha. Hipertensão mal controlada é contraindicação. O paciente hipertenso pode usar sertralina desde que ele não tenha doença cardiovascular ou cérebro vascular estabelecida. Acima de 65 anos eu não vou utilizar, abaixo de 18 anos eu não vou utilizar, portadores de arritmias eu não vou prescrever, insuficiência cardíaca descompensada não vou prescrever, outra, transtorno, síndrome do pânico, não vou prescrever, o paciente já tem quadro ansioso, pode piorar, ideação suicida, não prescrevo, tá? Então assim, medicação que tem algumas contraindicações, que isso, graças a Deus, não é a maioria dos pacientes, tá? Resultado de perda de peso, aproximadamente 3 a 4 quilos no mês, entendeu? Quase 1 quilo por semana no início do tratamento, quando ele é efetivo. Porque se você usou, o paciente teve menos do que isso, não perdeu nem 5% do peso em 3 meses, o máximo é que eu vejo é isso, tá, gente? De 2 a 4 quilos no mês. No mês. É isso que eu vejo no meu dia a dia, com dieta e atividade física. Mas o paciente que não conseguiu em 3 meses perder 5% do peso, ou pelo menos 2 quilos por mês, eu não prescrevo mais. Eu nem aumento a dose. Tá? Não perdeu nada, eu não aumento a dose. Infelizmente, existem pacientes que são bons respondedores e pacientes que não são respondedores das medicações. A gente tem que estar preparado para isso. Pode falar. Quando o paciente chegou no platô, então o paciente, você sabe que chega um momento da obesidade que entra no platô, que ele está fazendo tudo, mas ele não está mais perdendo peso. Outra coisa que eu falei para vocês, o que é natural de acontecer com a obesidade? Seu apetite vai aumentar ou vai diminuir quando você perde peso? Vai aumentar. Então ele vai chegar e falar para você que com 10 ele emagreceu 6 quilos, mas agora a fome dele está muito maior. Doutor, o remédio parou de fazer efeito. E o remédio para de fazer efeito? Não, gente, você acabou de comprar na farmácia, ele está ali a mesma integridade da molécula. Quem que se modificou agora? Você.
Quem que aumentou a produção de peptídeos orexígenos para aumentar o apetite? Nós, né? Então, quando você começa a emagrecer, o seu corpo reduz a taxa metabólica basal e você aumenta os seus peptídeos da fome. Então, não é que o remédio deixa de fazer efeito, é que é mais difícil você continuar perdendo peso. A hora que eu vou, eu aumento a dose de 10 para 15, tá? Aí eu falo, vamos aumentar a dose, porque agora eu estou lidando, era você no exército e outro. Agora o exército mudou. Agora você está aqui e tem muito mais gente. Então vamos aumentar o remédio para a gente bater de frente ali com o exército que aumentou também. Ai, doutor, mas o remédio deixou de fazer efeito. Não quero mais. Aí eu explico, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar de proteína de fome, hormônio da fome. Tem que falar tudo para o paciente entender que é natural no emagrecimento, que chega um momento que tem um platô. E aí você vai fazer o que? Aumentar as estratégias. E aí, se aumentar a dose, já está no máximo da dose, eu tenho que aumentar agora o quê? Ele já come pouco, ele já está bem educado, já está comendo certinho, a meta está no máximo da dose. O que ele tem que aumentar agora? Eu tenho energia que eu recebo e energia que eu gasto. Se a energia que eu recebo, a caloria que eu recebo já está legal para as minhas necessidades, o que eu tenho que aumentar? O gasto. Eu tenho que aumentar minha massa muscular, para eu gastar mais energia, e eu tenho que fazer mais exercício para gastar mais energia. Pode não. Sabe o que tem um médico que falou? Uma coisa que vocês sempre vão lembrar quando você está falando de obesidade? A luta contra a obesidade, o processo de emagrecimento, é para quem está subindo a escada rolante ao contrário. Vai ser sempre assim. Se você parar na escada rolante que está descendo, você está querendo subir, o que acontece com você? Agora, se você nunca parar, você sempre está ali, no meio. Ou se você for muito rápido, você consegue chegar. E mesmo ao contrário, a luta na perda de peso é essa, é se manter em movimento. É se manter em perda de peso, se manter em constante trabalho. Não dá para começar um tratamento de obesidade, perder peso e simplesmente volta para o final, doença crônica. Eu não consegui mudar a sua genética. Mas, gente, alguém disse para vocês que a vida não é movimento? A vida é movimento, para tudo a vida é movimento. Forma e para de estudar. Faz medicina e para de estudar, faz direito e para de estudar, faz musculação, faz só o básico, faz só aquela carga para sempre, vai mudar alguma coisa na tua vida. A vida é movimento para tudo? Não, é porque a gente precisa dizer o óbvio às vezes, né? Orlistat, alguém já ouviu falar no Orlistat? Já? É uma medicação legal, boa, com alguns pequenos, grandes efeitos colaterais. Quais, professora? Gente, ela inibe a absorção da gordura. 30% da gordura que você ingere vai embora no cocô. Diretamente, sai sem ser absorvida do mesmo jeito. Então o paciente vai ter esteatorreia, que pode ser confundida com diarreia, flatulência, porque aquela gordura não foi digerida. Quem utiliza aquela gordura no intestinal, a flora intestinal, então começa a formar gases, flatulência, distensão abdominal, incômodo e cólica, tá? Por que então inventaram esse tal desse remédio, professora? Porque o efeito colateral é só gastrointestinal, não aumenta a pressão, não dá ansiedade, não dá taquicardia, né? Não dá arritmia, já vai acabar, gente. Tô vendo que vocês estão olhando, eu tenho 4 minutos, tá? Então, por isso que o remédio é bem usado, bem indicado, é super seguro, acima de 12 anos ele pode ser prescrito. É seguro para a população idosa com comorbidades cardiovasculares e evita a absorção de gordura, ajuda a perder um pouquinho de peso, 1 quilo, 2 quilos, 3 durante todo o tratamento. É bem pouquinho. Melhora o perfil lipídico e melhora o perfil glicídico também. Tá? E é um bom aliado no uso junto com a semaglutida, porque a semaglutida causa constipação intestinal e ele solta. Né? Então a gente tem bastante interação legal e positiva no uso do Orlistat com a semaglutida. Tá? Não é absorvido pelo trato gastrointestinal, porque o objetivo é bloquear a enzima que está dentro do intestino, a luz intestinal, só que é só 30%. Se o paciente é muito disciplinado na dieta, óbvio,
eu vou achar maravilhoso e eu não vou precisar prescrever. O Ristat é uma medicação para quem não faz dieta, tá, gente? Quem faz dieta com estilo de vida já com redução de gordura, não vou passar, é caro, é um remédio. Eu prefiro que ele tenha uma dieta legal do que eu ficar tratando o estilo de vida dele. Mas uma criança, às vezes, que pode ali da dieta, que não faz dieta, pode usar, desde que a gente oriente a criança, olha, você não pode soltar um pulso se você não tem certeza. Tá? E isso é fato e verdadeiro. Isso foi opinião da minha família. Porque eu escrevi para minha irmã. E alguns problemas aconteceram, algumas peças íntimas tiveram que ser descartadas. E como lá em casa médico tem mais dinheiro que psicólogo, ela chegou e falou para minha mãe que eu tinha que repor as roupas dela. E eu falei, mãe, isso aqui virou uma reunião familiar, não quero só um café da manhã. Ah, mas eu acho justo, filha. Eu falei, não, mas eu expliquei pra ela que ela não podia. Aí eu falei, mãe, eu falei pra ela, se ela soltasse o pulo, ela ia se cagar, eu não tenho culpa. Gente, isso não veio do café da manhã, foi a coisa mais ridícula que eu passei na minha vida. E hoje eu falo isso dos meus pacientes e falo da minha irmã, agora tudo bem, eu paguei. Mas agora eu falo pra todo mundo isso. Olha, vocês perceberam, vocês não ficam lembrando disso. Mas acontece, gente, acontece. E eu falo para os meus pacientes, se você não tem controle sobre o que você come, aí eu almoço fora, eu janto fora, eu janto no meu trabalho, melhor não prescrever, do que dar constrangimento. E eu falo para os meus pacientes, eu, endócrino, não tenho coragem de tomar. Não tenho coragem de tomar. Por quê? Minha secretária faz a comida com manteiga. Professor, eu vou passar não toma, porque eu adoro minha secretária. Porque eu entrego a chave na mão dela e ela cuida da minha casa. Se eu deixar R$300 aqui, não vai sumir nunca nem 10 centavos. Então, tá bom, eu ganho mais, fazer o quê? Entendeu? Mas eu tenho coragem de tomar? Nem a pau, não tomo. Como é que é a posologia? 120 mg, a apresentação do comprimido, você vai usar antes das refeições, por quê? Se você tomar agora o remédio e comer daqui 2 horas, vai fazer efeito? Não, o bloqueio da enzima tem que ser logo depois da comida chegar, a enzima está bloqueada ali. Então, tomou o remédio, comecei a comer, tá? Antes, então, das refeições, tá? Meio-dia não vai dar tempo de acabar. Vocês fizeram a chamada? Sim. Aí depois do Ristat tinha Lira lira curtida.